Galera do canal, vídeo de hoje falando sobre Mortal Kombat 2, o filme que chegou aos cinemas prometendo muito, uma expectativa alta em relação a mais um filme de Mortal Kombat sendo lançado nos cinemas, e é sobre isso que se trata o vídeo de hoje. Já deixa seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque hoje é dia de falar de Mortal Kombat 2 e já antecipo que esse vídeo conterá spoilers, então portanto, se você ainda não assistiu o filme, é melhor parar por aqui, porque nos próximos minutos eu vou falar de cenas que são importantes do filme e que contém altamente spoilers em relação a ele. E claro, já antecipo que esse é o melhor filme de Mortal Kombat já lançado nos cinemas. Eu sei que vai ter uma galera saudosista de 1995 aí que vai criticar, que vai falar que não chega nem perto do filme de 95, mas olha, na minha humilde opinião, esse filme conseguiu fazer isso sim. Não de forma esplendorosa, espetacular, tem alguns defeitos, esse filme carrega algumas coisas aqui, e muito em virtude também da direção desse filme e dos roteiristas, que eu acho que precisam ser mudados para o terceiro filme. Mortal Kombat 2 já teve uma sequência confirmada desde o ano passado, que teremos um Mortal Kombat 3, até porque o filme deixa um espaço, uma lacuna para um terceiro filme. E é isso que se trata o vídeo de hoje. Então, Mortal Kombat 2 chega depois aí do lançamento de 2021, naquela época pandêmica que Mortal Kombat foi lançado nos cinemas e ao mesmo tempo no streaming da HBO Max. Dessa vez, a direção de Simon McQuaid tenta ali mudar um pouco a história e, claro, revitalizar, trazendo dois novos protagonistas. Isso já ficou bem claro nos trailers. Johnny Cage e Kitana são os grandes protagonistas. Eu diria até que a Kitana é muito mais protagonista que o Johnny Cage nesse filme. E olha, o filme começa lá com a Kitana ainda criança, mostrando a batalha que o pai dela, que é o Rei de Edenia, enfrentando ali o poderoso Shao Kahn, o guerreiro mais forte da Exoterra. E olha, não teve jeito, Shao Kahn ganha, humilha o pai da Kitana e escraviza todo mundo. Anos depois mostra Kitana e Jade treinando, né? Elas ali são aliadas de Shao Kahn. Na verdade, com o passar do tempo do filme, a gente vai perceber que apenas a Jade deve essa fidelidade ao Imperador Shao Kahn, já que Kitana trabalha como uma espécie de agente dupla, porque ao mesmo tempo que ela está na Exoterra, ela traz informações para o Lord Raiden e seus guerreiros, seus pupilos. Interpretar o Lord Raiden junto ali com a Jessica McNamee, né, o Mehcad Brooks, né, o Liu Stan, que volta como o Cole Young. E olha, assim, o filme, eu já antecipo para vocês que vocês não podem se apegar a muitos personagens ali, um clássico Mortal Kombat, né, porque alguns vão perecer nesse filme. E de cara, a gente já, na primeira frase do Cole Young, eu já percebi que ele ia morrer. Eu já sabia, porque ele fala ali, que essa pode ser a última vez que eu deixei a minha mulher e minha filha, e pode ter sido a última vez que eu as vi, e eu tô aqui, eu vou lutar pela terra, pelo fim, não sei o que, fazendo aquele discursinho assim que o Johnny Cage é recrutado pelo Raiden e pela Sonya, vindo lá de uma Comic Con lá na qual ninguém estava apreciando o trabalho dele. Johnny Cage a essa altura é um ator totalmente esquecido ali, viveu o seu auge e hoje já não vive mais. Então ele tá ali depressivo, para baixo, tal, e ele é recrutado, e aí tem esse discurso do Cole Young. Eu falei, bom, os trailers e o marketing já estavam dando indícios que esse cara ia morrer. E aqui, essa frase dele já deixou bem entendido para o público que ele vai morrer. Vai atender todas as exigências que o público, que os fãs de Mortal Kombat queriam, que era exatamente ter Cole Young de arrasta para cima. Ninguém queria esse personagem, ninguém pediu para ter. Ele foi criado especialmente para o filme de 2021, para agregar, né, as pessoas que não têm aquela experiência e nem são tão fãs de Mortal Kombat, pudessem se colocar dentro do filme através desse personagem. Mas a verdade é que ninguém pediu Cole Young e ninguém gostou do Cole Young. Então,
começa o torneio aí é uma falha de opinião minha. O torneio aqui, ele não tem aquela expressividade grandiosa como a gente imagina dos jogos de Mortal Kombat, que tem aquela abertura. Isso o filme de 95 fez com excelência e aqui eles pecaram nesse detalhe. Aqui o torneio, ele é muito superficial nesse sentido de apresentação. Não existe uma cerimônia de abertura para o Mortal Kombat, não existe todo aquele enredo de apresentação dos lutadores. Aqui não existe, meus amigos, minhas amigas, não existe. Não existe, tá? Aqui é muito frio, é muito cru as lutas. A primeira luta é Kitana contra Johnny Cage. A Kitana vence facilmente o Johnny Cage, né? A outra luta é a Sonya e a Sindel. A Sindel morre nas mãos da Sonya, uma coisa que eu achei que não iria acontecer ali. Mas assim, eu achava que a Sindel pudesse ganhar aquela luta, mas ela perdeu de forma fácil e até vergonhosa. Mas vamos lá, que a Sindel ainda vai aparecer nesse filme novamente. Por quê? Porque nesse filme temos o feiticeiro Quan Chi, capaz de trazer os mortos de volta à vida. E aqui nesse filme ele faz 3 ressurreições aqui, sensacionais, e ao mesmo tempo assim, uma sem sentido. Ele traz o Kung Lao de volta à vida agora como o espectro do mal. Ele traz o Bi-Han a pedido de Shao Kahn. Ele traz o Bi-Han de volta e traz o Kano. O Kano, meus amigos, lá do primeiro filme que a Sonya mata ele. O Kano volta sem um olho, logicamente, porque a Sonya, inclusive essa cena é revisitada nesse filme. A Sonya mata o Kano no primeiro filme. E aqui o Kano retorna. E, claro, daquele jeito falastrão dele, xingando, zoando, né? Chama o Quan Chi de palmitão, essas coisas, né? A dublagem brasileira, lógico, acrescentou, fala do morango do amor. Então o Kano, ele dá uma zoada legal, é o alívio cômico desse filme, junto com o Johnny Cage. O Kano, aliás, ele é mais alívio cômico do que o próprio Johnny Cage. Johnny Cage aqui eu achei ele muito carrancudo. O Kawabe é um bom ator, eu gostei da escolha dele para Johnny Cage, mas eu achei o personagem um pouco carrancudo nos primeiros minutos do filme. Aliás, uma boa parte desse filme, né? Ele é um Johnny Cage muito desacreditado de si mesmo. Então, ele não acredita mais no potencial que ele tem. Que ele sabe que tem. Então, a gente vê isso no filme. A gente tem vários combates, né? Inclusive, a melhor luta desse filme, pra mim, é Kung Lao versus Liu Kang. Um encontro de irmãos ali, uma luta que, olha, movimentos lindos. O Max Huang, o ator que faz o Kung Lao, rouba a cena nesse filme facilmente. Ele é o melhor lutador desse filme. Assim, os movimentos artísticos, marciais que ele faz nesse filme são brilhantes. Deu para perceber que o ator se dedicou muito para essa cena exclusiva, porque é a única cena grandiosa assim de combate que o Kung Lao tem, né? Mas antes dessa luta, o Kung Lao ele chega a cortar o pescoço do Raiden, porque existe uma crescente nesse filme, que é o amuleto de Shinnok. Eu fiz um vídeo aqui no canal anteriormente falando do que esperar de Mortal Kombat, e eu abordei que existiria essa possibilidade de Shinnok ser mencionado nesse filme, e aqui ele é, porque o Kano ficou com o amuleto de Shinnok, que aparece no primeiro filme, e é o motivo que o Quan Chi traz ele de volta à vida. E esse amuleto ele fixa junto a Shao Kahn, para que Shao Kahn fosse imortal, jamais perecesse nesse torneio, ou seja, quem enfrentasse Shao Kahn iria morrer. E aí, voltando, né, para não perder o fio, a luta do Liu Kang com o Kung Lao é maravilhosa, tá? Eu vou chegar nesse ponto do Shao Kahn ser imortal. E é uma luta maravilhosa, brilhante, assim, movimentos lindos, só que, claro, o Liu Kang mostra ser um lutador muito mais habilidoso e acaba ganhando e matando o Kung Lao. É isso. Mas com uma dor no coração e com a promessa de que ele vai recuperar, trazer seu grande amigo de volta à vida de algum jeito. O Shao Kahn imortal, né? Já com o amuleto de Shinnok fixado para você dentro dele, Shao Kahn é imortal. E na sua primeira luta no torneio, quem ele enfrenta? Ko Yang, senhoras e senhores, e a gente sabe quem vai morrer nessa história. Ko Yang apanha muito. Em determinado momento no filme, nessa luta, o Ko Yang chega
quase matar, né? Ele achou que ia matar o Shao Kahn, ou seja, se o Shao Kahn não tivesse o amuleto de Shinnok, a proteção, ele realmente morreria, poderia morrer. O filme dá a entender isso. Mas Koyang morre de forma vergonhosa, tem a sua cabeça explodida com a marreta de Shao Kahn. Então, meus amigos e minhas amigas, esse é um personagem que não veremos em Mortal Kombat 3 e eu vou explicar mais pra frente por que a gente não vai ter mais Koyang no próximo filme, tá? Então, Shao Kahn vence essa luta fácil, temos Jax versus Jade, o Jax ganha, mas não elimina a Jade, mostra ali uma benevolência com a personagem da Tati Gabrielle. E tem outras lutas desandando nesse meio tempo aí, de forma corriqueira, muito rápido. É um problema esse filme. Esse filme tem um sério problema, que é a rapidez das coisas que acontecem. Em 45 minutos já aconteceu muita coisa nesse filme. Eu achei muito corrido. Eu acho que um filme com um pouco mais de 1h50 aí, Mortal Kombat, ele foi corrido demais. Eu acho que não precisava. Não era necessário ser um filme de 2h30, 2h20, mas eu acho que 2 horas, 2h10, 2h15, eu acho que estava no limite. Só que esse filme não se permitiu isso. Os roteiristas escreveram de uma forma tão grotesca a fluidez, a velocidade que o torneio vai. A gente tem várias lutas aqui, né? O que mais tem nesse filme é luta. Então o fã de Mortal Kombat vai gostar. Tem muito fatality também. Tem umas mortes bem sinistras mesmo. Então assim, a gente fica nessa. Tem a luta do Baraka com o Johnny Cage. O Baraka lá acaba perdendo a luta, mas vira fã do Johnny Cage. Tem uns momentos cômicos, né? Tem a morte do Jax nas mãos do Shao Kahn, que foi uma morte brutal. E claro, né, temos luta de Shao Kahn contra Liu Kang, onde o Liu Kang dá uma ali de... Ele pressente que não é ele que vai matar o Shao Kahn, não é ele que vai derrotar, ele tem outra prioridade, e a prioridade dele é trazer de volta o Kung Lao. Então o Liu Kang meio que desiste da luta contra o Shao Kahn, vai embora, sai de cena, e aliás era uma luta, é a segunda melhor luta desse filme pra mim. Kung Lao e Liu Kang é a primeira, e Liu Kang versus Shao Kahn são as duas melhores lutas desse filme. E a terceira, se eu fosse colocar, seria Kitana contra Shao Kahn. Foi uma luta rápida, mas brutal. E assim, meus amigos, esse filme é da Kitana. Kitana realmente brilha nesse filme intensamente. Gostei ali da Adeline Rudolph como Kitana. Eu acho que a atriz entendeu a essência da personagem, entendeu os conceitos básicos da personagem. Achei que ficou muito bacana. E é um filme que, tirando esse aspecto modo história, que eu achei muito fraco, o modo história, como eu falei, o torneio é corrido, não tem apresentação, não tem aquele glamour, aquele espetáculo de Mortal Kombat. Isso não tem, isso não existe. E é por isso que eu acho que no terceiro filme tem que trocar os roteiristas e tem que trocar o diretor. Tem que colocar gente que realmente entenda a essência de Mortal Kombat. Porque, meus amigos, um dos produtores desse filme é o James Wan. E eu fico me perguntando, se James Wan na direção de Mortal Kombat, esse filme seria outro nível, meus amigos. Esse filme seria outro nível, seria absurdo esse filme. James Wan é um excelente diretor, e ele ser só produtor desse filme me deixa triste, porque eu vejo potencial nesse filme. Pra mim ele é o melhor dos 4 já lançados, na parte de estética de lutas, de fatality. Ele realmente tem todos os elementos ali do videogame, que os fãs tanto pediram, que nos outros filmes não tivemos, meus amigos. Não tivemos. Nenhum filme de 95 tinha tantos elementos do jogo como tem nesse. Galera, outra coisa que me deixou assim bastante triste nesse filme é a trilha sonora nesse filme. Nossa, a trilha sonora desse filme é perecível, meus amigos. Assim, tirando a Techno Syndrome, que é a música clássica ali do filme de 95 do Mortal Kombat, que passa por uma remixagem, uma remodelagem para esse filme, tirando ela que só aparece lá nos créditos finais, o resto do filme inteiro a trilha sonora peca. É muito ruim, você não se apega a nenhuma música, não tem nada interessante, tirando essa parte e o contexto do roteiro, da história, como eu falei, não tem aquele espetáculo, aquela grandiosidade do torneio do Mortal Kombat. Isso não temos nesse filme, infelizmente. Aqui tudo é muito corrido, tudo é muito rápido, dinâmico.
Então, pra Mortal Kombat eu dou nota 7 e eu quero saber a opinião de vocês. Mortal Kombat 2 eu dou nota 7, quero saber o que vocês acharam desse filme. Se vocês gostaram ou não gostaram, se vocês ainda acham que o filme de 1995 é muito superior a esse. Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E claro, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Vem, cai dentro, feioso. É hora do show.